Olá, começando agora mais um episódio do Ao Pé do Ouvido, o podcast do Informação. Eu sou a Amanda Nascimento e hoje nós vamos falar sobre menarca. Vamos entender melhor esse período do desenvolvimento das meninas. E para nos explicar tudo sobre esse assunto, eu recebo a doutora Lilian Fiorelli, que é médica ginecologista, especialista em sexualidade feminina e uroginecologia pela USP. Doutora Lilian, muito obrigada pela participação e seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos os ouvintes. É uma informação aqui que é muito necessária para toda a população, porque ainda existem alguns tabus aí em cima da menarca, né? Exatamente. E algumas pessoas, doutora, podem não saber o que significa a menarca. Então, gostaria de começar esse nosso bate-papo explicando para as pessoas o que é a menarca. A menarca nada mais é do que a primeira menstruação da vida da mulher. É a primeira vez que o útero começa a funcionar. E esse útero ele funciona exatamente porque os ovários começam a funcionar. É quando existe a primeira produção hormonal, a ovulação, e aí com isso dá um start na vida da mulher e aí acontece essa primeira menstruação. É quando, na verdade, a menina começou a ficar mocinha ou começou a virar mulher. A gente ouve muito esse termo, né? Virou mocinha. Doutora, existe uma idade em que a primeira menarca é mais comum? E eu queria que a senhora também falasse sobre os sintomas e sinais, né, que podem aí servir como um alerta de que esse período está próximo. Olha, na verdade, a idade que acontece aqui no Brasil são das mulheres, principalmente entre 9 e 15 anos, e a gente considera normal entre 9 e 15 anos. E existe uma média aí de 12 a 13 anos, então a maioria das meninas nessa idade. A gente viu ao longo do tempo que até diminuiu. Antigamente as meninas menstruavam mais tarde, era com 16, 15, 14, e hoje a gente já está numa média aí de 12 e 13 anos. E para que a gente consiga saber se essa menstruação está chegando ou não, existem alguns sinais que vêm antes. Então, a gente tem até uma sigla aí mnemônica que a gente chama de TPM, telarca, pubarca, menarca. A telarca nada mais é do que o desenvolvimento das mamas, é quando começa a aparecer o primeiro brotinho mamário, a mama começa a aparecer. A pubarca é quando começam a aparecer os pelinhos, e aí depois vem a menstruação. A média de que acontece aí essa ordem, né? Então, primeiro a mama, depois os pelinhos e depois a menstruação, também varia de mulher para mulher. Tem gente que nem consegue diferenciar que isso aconteceu, uma coisa aconteceu antes da outra, tá? Então, às vezes vem, um mês começa um, depois outro, mas a gente tem um período de até 2 anos quando aparece o primeiro brotinho mamário até chegar a menstruação. Então, começou a aparecer um pouquinho da mama, fica esperta que pode ser que a menstruação esteja chegando. E pensando no desenvolvimento das meninas, o que a menarca representa nesse processo? O que representa para o corpo feminino? Isso é muito importante, né? Porque, de uma certa forma, a gente tem as meninas, né? Principalmente as meninas ali dos seus 9, 10, 11, a gente vê muito como menina mesmo, né? Então, é como se fosse uma cabeça ainda de menina, que ainda age como menina, mas de repente aquele corpo começa a se transformar e se transformar mesmo numa mulher. E o corpo ele começa, né? Ele fica com curvas diferentes, então ele tem formas diferentes, a voz vai mudando, o cabelo fica diferente, a pele é diferente, então ela vai se modificando. E às vezes vira até a mulher ela tem um pouco de dificuldade de assimilar essa fase de transição. Então é uma fase que traz para ela muitas mudanças, e essas mudanças elas são físicas, de funcionamento do corpo, hormônios também que aumentam bastante, né? O estrogênio, que é o principal responsável aí também quando acontece o funcionamento do ovário, e que dá essas características femininas. Então acontecem muitas mudanças na vida da mulher, que não é só física, né? Psicológica e hormonal. Então ela acaba sendo a menarca, a primeira menstruação, é meio que um marco, é a hora que fala, realmente, aquela menina que estava lá brincando de boneca, não é mais aquela menina já virou mulher, pelo menos de corpo, ela já virou mulher. Então vira aí
um grande ensinamento para elas aí, como um crescimento, uma transformação. Doutora, nós estamos falando de um tema que, para algumas meninas, é motivo de vergonha, é algo ainda visto como um tabu. Muitas tentam até esconder, disfarçar. Por que que a gente ainda tem essa mentalidade de vergonha, de tabu e até uma certa ideia de que a menstruação pode ser algo sujo? Certo. Na verdade, isso daí não vem de hoje, não, viu? Isso daí vem de muitos anos atrás, eu diria de milênios, né? A gente tem, na verdade, ao longo da nossa história do ser humano, algumas fases, e a gente começa lá no começo do século, na verdade, no começo do milênio aí, né, próximo do século IV, assim, que era quando a mulher era endeusada. Então, tudo que vinha da mulher era tudo a fertilidade, a própria menstruação, então tudo isso era muito divino, né? A mulher podia gerar uma vida. Então, a mulher, ela é o que a gente chama de matriarcado, né? Então, era a mulher acima de tudo. E ao longo do tempo, isso foi se perdendo pelas próprias religiões, pelas culturas, pelas crenças. E na verdade, o que começou a acontecer é o oposto, né? O patriarcado. O homem começou a ser o centro da família, o homem começou a ser o centro do poder. E aí, com isso, a gente começou a negligenciar e até excluir alguns processos fisiológicos da mulher, até como algo ruim. Então, começou-se a acreditar que a menstruação, e isso não estou falando que é verdade, isso é uma crença, né? Começou-se a acreditar que a menstruação era algo muito ruim, que quando a mulher menstruada tinha que ficar isolada, porque dava mal ao goro, ela dava azar. Então, isso foi passando de geração em geração e acho que até de uma forma inconsciente. Isso é passado, inclusive, em algumas religiões e sem nenhum fundamento, na verdade, né? E algumas famílias ainda têm um pouco de receio de conversar com essas meninas sobre a menstruação antes dela acontecer, né? Não prepara a mulher para aquele episódio. E como e aí vem por essa educação, né? Uma educação até sexual um pouco mais reprimida. Ah, menina, fecha a perna, não pode. Tudo relacionado à parte genital acaba sendo tudo mais escondido. Ela começa a ter vergonha até do seu próprio processo fisiológico. E acho que é extremamente importante você trazer aí nesse podcast, porque vai começar a conscientizar essas meninas de que não, isso daí faz parte do nosso corpo, faz parte do nosso desenvolvimento. É como acontece com todas as mulheres e tá tudo bem, tá normal. Então, sangrar uma vez por mês é o que acontece mesmo no corpo da mulher e faz parte de um bom funcionamento de uma mulher saudável. Doutora, aí pensando justamente sobre isso, né, dessa questão da importância da educação sexual para que as meninas possam entender sobre o funcionamento do próprio corpo, sobre os processos que acontecem e que são normais, a gente sabe que algumas meninas, infelizmente, acabam aí, por dificuldades, não tendo acesso aos absorventes, né, que são utilizados durante esse período. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco também sobre a importância da higiene e do acesso, né, a esses itens que ajudam aí a atravessar esse período na vida da mulher, que para algumas é mais tranquilo e para outras não. Ótimo. Então, assim, apesar da gente falar, olha, a menstruação é algo fisiológico, é algo normal, não é sujo, se a gente não cuida bem do nosso período menstrual, podem existir, sim, complicações, tá? Então, o que a gente vê é que, às vezes, muitas mulheres que não são ensinadas de como cuidar desse processo, e até por vergonha de ver aquela menstruação saindo, usam aí de alguns dispositivos que não são apropriados para isso, né? Então, que seja um pano ou qualquer outra coisa que coloca lá dentro da vagina, isso não é indicado e pode ter risco, sim, de infecção. Você está levando um produto que não tem esterilização para dentro da sua vagina, tem risco de infecção e tem risco de você ter algum problema aí de saúde. Então, para que realmente você cuide de você durante esse período de menstruação, é interessante sim o uso de que seja de absorventes ou absorventes externos ou internos, que sejam, né, comprados em farmácia. Existem hoje calcinhas, que são calcinhas laváveis mesmo, que são calcinhas absorventes, tá?
Existem também alguns dispositivos que parecem um copinho. Então, existem uma gama muito grande de formas de você cuidar da sua menstruação. Então, é extremamente importante que você cuide certinho para não ter nenhuma infecção. E pensando nisso que a senhora trouxe, né, dessa importância de cuidar desse período até por uma questão de saúde, para não provocar nenhum tipo de risco ou exposição a infecções, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância dessa educação sexual para que as meninas possam entender, né, o que acontece com o próprio corpo, os processos, e também de pensar em ações, políticas públicas para ajudar essas meninas que não têm condições, de repente, de comprar esses itens de higiene que são primordiais, para que elas também sejam ajudadas e possam enfrentar esses ciclos que acontecem todo mês durante bons anos na vida de uma mulher. Exato. Então, o processo da menstruação, ele acontece exatamente porque é a hora que a mulher começa a ser fértil, né? Então, o que acontece? O ovário começa a funcionar, o ovário é onde ficam armazenados toda a reserva de possíveis bebês que você pode engravidar ao longo da sua vida. E uma vez por mês, um óvulozinho, ele acaba saindo desse ovário para tentar encontrar com o possível espermatozoide para poder engravidar, né? E quando não acontece essa gravidez, aí a gente tem a menstruação. E aí a gente tem esse ciclo, né, que acontece todo mês, varia de mulher para mulher, pode variar aí de 25 a 35 dias o intervalo entre uma menstruação e outra, e geralmente o que acontece é uma ovulação bem no meio desse ciclo, que é o período chamado período fértil, que é quando a mulher pode engravidar, né? Então, é por isso que menstrua todo mês e é por isso que você vai, ao longo desse tempo, precisar desses cuidados, sim, tá? Na rede pública, o que a gente tem desde tratamentos para a própria menstruação. Então, para algumas meninas que falam, poxa, eu sou muito nova, eu não quero engravidar, eu já tenho uma vida sexual ativa. Então, existem anticoncepcionais que conseguem ajudar, sim, não só como uma forma de anticoncepção, como até diminuição de fluxo menstrual e até, eventualmente, aí, até uma suspensão de menstruação se precisar, tá? E do ponto de vista de higiene, né, o que a gente, infelizmente, não existe uma disponibilização de absorventes, né, em rede pública, tá? Mas a orientação é que se use pelo menos, para quem não tem acesso, que se use pelo menos um paninho que seja higienizado com uma certa frequência. Tá? Porque esse pano ele não pode ficar por muito tempo. A gente tem uma variação de 3 a 5 horas no máximo para que você faça uma nova higiene, coloque um novo paninho, dependendo do fluxo, né? Às vezes o fluxo é mais intenso e a troca precisa ser um pouco mais frequente. O interessante é não deixar essa região suja sem lavar. Doutora, o nosso podcast está se encaminhando para o fim, mas eu queria que a senhora deixasse um recado para as meninas que estão nos acompanhando sobre a normalidade desse período na vida das mulheres e também, né, do que é possível fazer para lidar da melhor forma possível com a menstruação. Gente, não tenham medo. Primeira coisa, a menstruação é algo muito puro, né? Ao contrário de todo mundo falar que é algo sujo, muito pelo contrário, é algo muito puro. Quer dizer que seu corpo está funcionando bem e que os seus órgãos estão funcionando adequadamente. Então, ótimo se você menstrua normal. Fique atenta em relação ao ciclo, né? Então, o tempo de uma menstruação, a outra menstruação, primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação, se isso está vindo de forma regular, por exemplo, a cada 28 dias vem a menstruação, que esse é o normal. Fiquem atenta à quantidade de fluxo, o normal aí de 3 até 7 dias, com um fluxo aí que varia de mais ou menos de 50 a 80 ml, é difícil a gente quantificar isso, mas que seria basicamente aí umas 3 trocas de absorventes por dia, mais ou menos, tá? Tendo isso, ótimo, fique super tranquila, você está dentro do normal. Se tiver um fluxo muito mais aumentado, um ciclo irregular, ou às vezes cólicas muito intensas, procure um médico, procure um ginecologista, porque existe tratamento e às vezes pode indicar alguma doença.
Doutora Lilian, muito obrigada pela participação no nosso podcast e por trazer tantas informações para as nossas meninas, para que elas possam entender cada vez melhor o funcionamento do corpo e lidar da melhor forma possível com todos esses processos. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Um beijão. Esse foi o Ao Pé do Ouvido de hoje. Muito obrigada pela companhia e até a próxima edição.